sobre invocar demônios, entrevistar, validar o que o demônio fala, pôr de joelhos amarrado por 2 horas, diz que assim o demônio está perdendo a força e o domínio da pessoa. O que o senhor acha dessa prática no meio neopentecostal, principalmente de entrevista do demônio? Então, eu tratei dessas questões no meu livro, Evangélicos em Crise, tem um capítulo sobre batalha espiritual, onde eu trato dessas questões. Tem um momento na Bíblia, em Marcos capítulo 5, em que Jesus, ele fala com alguém que está endemoniado. Então pergunta lá para o gadareno, em Marcos 5, né? Quantos vocês são? E ele pergunta, nós somos muitos. Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos, e assim por diante. Então existe todo um comentário, uma discussão sobre por que Jesus fez isso. Talvez, porque isso não está explícito no texto, Jesus tenha perguntado para aquele homem, talvez tivesse feito essa pergunta, talvez para saber se ele se identificava consigo mesmo ou não. Porque ninguém fica possesso 24 horas seguidas, né? A pessoa que está debaixo de uma influência maligna, ela tem momentos de lucidez. Então, se ele estava entendendo o que Jesus falava. Uma outra possibilidade que outros apontam é que Jesus queria mostrar aos discípulos que um ser humano, ele pode ser possuído por mais de um demônio, porque ele diz, somos muitos, né? De qualquer modo, a gente não vê depois os discípulos repetindo esse exemplo de Jesus. Tem coisas que Jesus fez e que os discípulos não fizeram. Por exemplo, cuspir em alguém para curar. Os discípulos nunca fizeram isso. Por quê? Nós temos que traçar uma diferença entre aquilo que é um ato soberano de Deus, daquilo que é normativo para a igreja. Por exemplo, Jesus caminhou por cima das águas, mas a Bíblia não manda a gente sair por aí caminhando em cima das águas. Irmãos, nós vamos orar até nós caminhar por cima das águas, nós vamos jejuar, nem que seja o ano todo. A Bíblia não cobra isso de ninguém. Então, irmão, quem quiser ser curado, hoje eu vou fazer como Jesus, eu vou cuspir em você, embora alguém tenha feito isso há poucos dias, né? Mas não é uma prática que é normativa para a igreja, né? É normativa. Então, essa questão de entrevistar demônios e tudo isso, o que acontece? Com o advento aí, com o surgimento dessa batalha espiritual exagerada, então o demônio foi para o púlpito, foi para o palco. É ele quem tem a maior parte do culto. Tudo gira em torno do demônio, desde o começo. Meus irmãos, nós vamos começar o culto, mas primeiro nós vamos amarrar o demônio. Vamos amarrar. Está amarrado. Aí termina de orar, irmãos, tem que amarrar de novo, vamos amarrar. E eles vão amarrando o demônio o tempo todo, né? E tem, olha, os hinos que cantam, tá? Tudo só fala de guerra, hinos de guerra, e assim por diante. E eu coloco uma frase no meu livro, que diz o seguinte: a vida espiritual não se consiste de uma preocupação doentia com o inimigo, mas de uma contemplação constante da face do Senhor. Está lá em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. O problema é que essa gente não consegue mais fazer culto sem demônio. Teve demônio no culto? Teve. Então o culto foi uma benção. Teve demônio? Não teve, e foi um culto fraco. É lamentável essa postura de muitos hoje, infelizmente.